Você já imaginou viver uma vida em que tudo que você começa, você termina? Pois até hoje a sua vida tem sido oposta a isso. Ou seja, entra numa faculdade, desiste, começa um curso e para no meio dele, encontra uma namorada e acaba terminando. Tudo que você começa, você não termina. Pois bem, hoje nós queremos ensinar segredos e entregar a você chaves de uma vida abundante e uma vida constante. Meu nome é Tony Camargo, seja bem-vindo ao Camargo Cast. Aqui você vai aprender uma mudança de mentalidade, espiritualidade e uma vida abundante. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. E o porquê de deixar o like? Assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e é enviado para muitas mais pessoas a ter acesso ao mesmo conteúdo que você está tendo hoje. Também quero pedir os seus comentários, porque assim teremos ideias e caminhos interessantes para poder fazer novos vídeos, novos conteúdos e abençoar a sua vida. É difícil levar uma vida assim onde tudo que começa não termina. Ou seja, uma pessoa não focada, não determinada, ela não é constante. E isso é horrível porque se você olhar para a sua trajetória há anos atrás, a quantas coisas você começou? A quantos projetos você determinou para si mesmo? A quantas vezes você investiu em algo e você viu que o dinheiro foi perdido, o tempo foi perdido, porque desistiu. Parou no meio do caminho. Então eu quero entregar 2 segredos incríveis. Fique comigo até o final desse podcast. Eu quero acreditar que você vai ser altamente abençoado por isso. Vamos lá então. Olha só, deixa eu contar uma história muito interessante que vai abrir os seus olhos e a sua mente referente ao que você está vivendo. Há muitas pessoas que estão apoiadas nas próprias ideias, nas suas próprias crenças, nos seus próprios achismos. E isso tem sido um impedimento para a sua vida e é uma das razões de você parar tudo que você começa. Por quê? Por causa das próprias crenças. Vamos lá. Conta-se uma história de um casal de senhor e senhora fazendeiros e eles tinham uma vaquinha onde todos os dias eles tiravam leite da vaca, faziam o queijo, vendia o leite e tinha aquela vida de costume. E também a sua renda, claro, também era uma renda padrão. Uma casinha simples, a terrinha simples. Então tudo era simples na vida deles. Certa vez, um mestre, levando o seu discípulo, resolveu passar por aquela fazenda e beber água. Ambos beberam a água, então o mestre quis dar uma grande lição ao seu discípulo e também mudar a vida daquele senhor e senhora. Então, pela noite, o próprio discípulo recebeu a orientação do seu mestre de levar a vaca até o alto de um penhasco. E o mestre diz, empurre essa vaquinha. Não, mas eu não tenho coragem. Empurre agora. Então, com muita insistência, o mestre ensinando o seu discípulo, o discípulo empurrou a vaca para baixo e ela acabou caindo, acabou matando aquela vaca. Mesmo o discípulo com aquele peso na consciência, dizendo para si mesmo, poxa, eu tirei o único sustento que aquela família tinha, aquele senhorzinho, aquela senhorzinha, eles só tinham esse sustento. Então o discípulo seguiu viagem juntamente com o seu mestre e passaram-se 6 anos. O discípulo revoltado, não foi curado daquela decepção de ter tirado o único sustento daquela família, disse para o seu mestre assim, eu não quero mais te seguir, vou voltar e cobrir, refazer o erro que eu cometi há muitos anos atrás. Então, de fato, aquele homem volta e bate naquela casa, só que quando ele chega lá, ele fica surpreendido, porque ele vê que não é uma casa simples, agora é uma fazenda muito grande, tem portaria, tem trabalhadores. Então, à primeira mão, ele pensa, poxa, mudou tudo. Com certeza, aquele senhor e senhora já não moram mais aqui, mas eu vou chamar. Então, anunciou o nome de ambos, aqui que mora a Maria, o João, tal. Aí os funcionários disseram, claro, aqui que mora sim, mas eles não moram nessa casa aqui que é a primeira, eles moram na casa principal. E de fato entraram dentro de um carro e foram levados até a casa principal. Enquanto aguardava a vinda de Maria e João, os donos no caso ali, mas ele não sabia, os funcionários começaram a servir coisas interessantes como queijo, servir um bom café e assim vai. E ele pensou, poxa, com certeza Maria e João devem ser uns funcionários bem estimados dessa fazenda e provavelmente os donos amam muito ele. E quando ele ficou surpreendido, ele olhou para uma porta e viu Maria e João vindo, bem vestidos, agora elegantes, e ele fica chocado. Mas espere um pouco, o que aconteceu? Me conte
Como que a sua vida mudou? Como que foi transformado? Então, de fato, Maria e João disseram assim, lembra, nós tínhamos uma vaquinha e todo dia a nossa vida estava apoiada naquela vaca. Nós vivíamos do leite da vaca, da venda do queijo, que aquela vaca produziu leite, nós produzimos o queijo e assim vai. Mas certo dia acordamos pela manhã e vimos que a vaca morreu. Ela escorregou no precipício e acabou morrendo. E nós tivemos a ideia de arrancar a carne, arrancar o couro, vendemos a carne, vendemos o couro e compramos grão. Plantamos e colhemos uma abundância. Plantamos de novo e uma abundância. Então o discípulo começou a entender dentro dele que a melhor coisa que aconteceu na vida de Maria e João foi a morte daquela vaca. Então isso é interessantíssimo. O que eu quero colocar dentro de você nessa reflexão dessa mensagem é que existem muitas coisas que você está apoiada, talvez no próprio entendimento. E por apoiar naquilo você não tenta mais nada na vida. Outras pessoas estão apoiadas no pai, na mãe, ou apoiado talvez até num cartão de crédito, em um limite, alguma coisa. Eu não sei que tipo de vaca que tem que morrer na sua vida, mas de fato alguma coisa tem que morrer e morrer agora, ou seja, aquilo que você apoia. O que eu quero dizer é que você nunca vai se descobrir quem é você de fato se você não deixar os seus apoios das vidas morrerem. Então tire esse apoio, tire essa muleta, tire essa vida cotidiana que todos os dias é a mesma coisa, o mesmo salário, o mesmo hobby, a mesma situação de vida. A sua vida você sabe como que ela vai ser semana que vem, mês que vem. Então isso tem que acabar. Eu sempre falo que atitudes iguais, resultados iguais. Mas atitudes diferentes, resultados diferentes. Então que esse apoio desapareça. Primeira situação que você tem que aprender, que tudo que você começa, você não termina. Por quê? Você tem os seus apoios. Então quando você começa algo novo, você acaba voltando para o seu apoio principal, para a sua vida de comodismo, para a sua vida de seguro, porque você tem um ambiente seguro e você não quer correr risco. E toda vez que você toma uma atitude nova, você começa a correr riscos. Então a primeira chave que eu quero entregar para você hoje é quebre os seus apoios. Quebre agora as suas amuletas, quebre aquilo que tem te colocado no ambiente seguro. Então, esse ambiente seguro tem que ser tirado da sua vida. Você tem que aprender a sair do comodismo. É a primeira chave, o primeiro segredo que eu quero colocar dentro de você. Se a tua vida de ontem é igual de hoje, é do ano passado, é igual de agora, significa que tudo que você for tentar de novo, automaticamente você mesmo vai parar e desistir. A não ser que você não tenha mais para onde voltar, a não ser que você não tenha mais o ambiente seguro, a não ser que você já não tenha mais a vaca para tirar leite todos os dias. Então isso é incrível, gente. A primeira chave é essa, anota isso para você não se perder. O ambiente de apoio, o ambiente seguro, eu preciso arrancar da minha vida, eu preciso tirar. E quem vai fazer isso é você mesmo. Você tem que fazer isso, você tem que tomar essa decisão e que essa decisão seja tão forte, tão constante que você diga para você mesmo, eu não volto mais para aquela vida. Então a atitude, o que eu vou começar a partir de agora é algo que eu não vou mais voltar. Ou seja, melhor, não existe lugar para voltar. Eu sempre digo uma reflexão bíblica, que Pedro, quando ele se torna um discípulo de Jesus, ele começa a ver os milagres de Jesus, mas o dia que Jesus morre na cruz, ele volta a pescar. E por que ele volta a pescar? Porque ele nunca afundou os seus barcos. Ele nunca deixou que os barcos afundassem. Então ele deixou um barco de backup. Ó, caso não dê certo com Jesus, eu ainda tenho um barquinho escondido. Eu tenho um ambiente para voltar, um lugar para voltar. Mas se Pedro, pela primeira vez, tivesse afundado os barcos, não haveria mais opção para pescar. Não haveria mais agora oportunidade para ele mesmo pescar. Então, quais são os backups que você tem criado na sua vida? Tem sido um grande problema, porque você sabe que você pode voltar para lá. Então, arranque isso urgente. O primeiro segredo é esse. Agora, o segundo segredo está atrás de uma história bíblica interessante. E o que coloco hoje dentro do seu conhecimento é que Jesus é um dos maiores mentores. Maiores não, o melhor e maior. Não existe outro mentor que já pisou na terra sem ser Jesus. Eu digo assim, de grandeza, de mentoria, de inteligência. Então, olha só, Jesus ele mentoreou seus discípulos durante 3 anos. E os discípulos agora, a Bíblia diz que quando ele morre, 2 discípulos estão ao caminho de Emaús
e eles estão desistindo daquilo que eles tinham começado. Eles estão agora deixando os 3 anos de investimento de Jesus para trás. Eles estão dizendo para eles mesmos, ó, perdi 3 anos da minha vida. Todo o tempo que eu acreditei em Jesus acabou. Não tem mais agora o que fazer com aqueles ensinamentos ou com aquilo que ele fez na minha vida. Então algo interessante acontece dentro desse texto, dessa história. Jesus aparece ao lado deles, conversa com eles, mas está escrito assim, e os seus olhos estavam impedidos de vê-lo. Sabemos da história que Jesus entra numa casa juntamente com eles e Jesus parte do pão. E o texto diz que os olhos deles se abriram e reconheceram que era Jesus. Pare e pense comigo. O texto diz que eles estavam andando a caminho de Emaús, 11 quilômetros de distância de Jerusalém. Jerusalém é o ambiente cujo eles começaram um projeto. Jerusalém é um caminho que eles começaram, investiram, acreditaram e 3 anos da sua vida está dedicado naquele lugar. Mas eles estavam desistindo. Então eles andaram 11 quilômetros, mas agora Jesus abre os olhos deles. E eles vão voltar para o seu propósito. Então eu quero te entregar uma receita, um segredo em base do ensinamento do próprio Jesus. O porquê que esses discípulos estavam desistindo daquilo que começou. O porquê que você desiste daquilo que começou. O porquê que você para aquilo que você investiu. O porquê que você abre mão daquilo que você acreditava que era bom. A resposta de tudo isso está na sua visão. O texto diz que Jesus abre os olhos dele e eles voltam para o propósito. A grande verdade é o seguinte, tudo que você começa na vida, anota isso, que é a segunda chave, um segredo incrível. Preste muita atenção. A tudo que você começa na vida, você começa olhando pela fé o resultado. Por que você abre uma empresa? Você abre a empresa porque você já se vê ganhando dinheiro. O porquê que você começa namorando? Porque você já se vê casado, já se vê como um pai, como mãe, uma casa bela, uma família maravilhosa. Mas o dia que você para de ver o resultado que poderia dar aquele começo, você desiste. Então, quando os discípulos perceberam que Jesus morreu, eles falaram para eles mesmos, eu já não vejo mais Jesus. Então o meu projeto tem que parar, acabou. Mas o dia que Jesus abre os olhos dele de novo, eles voltam para o propósito. Então o que você precisa pegar de segredo, e a chave que é liberada agora, que os seus olhos voltem a se abrir e a olhar de fato o resultado daquilo que você começou, que vai dar para você. Volte a ver você casado, volte a ver a sua empresa dando lucro, volte a ver o reino dos céus, volte a ver o resultado daquilo que você está fazendo. Se você entrou numa faculdade, está pensando em desistir, se veja então pelos olhos da fé, você é formado. Você se veja já como um advogado, como um médico, se veja como um dentista, como um clínico geral, se veja. Quando você começa a olhar com seus olhos abertos pelo resultado, você não para, você não desiste. Então a chave de hoje, e a segunda chave entrega para você é isso, voltar a enxergar o resultado daquilo que eu ainda não estou vivendo, mas eu espero que vou viver pelo processo daquilo que eu comecei. Isso aqui é incrível, isso aqui é maravilhoso. Então você precisa voltar a olhar, você precisa voltar a acreditar, voltar a estar com seus olhos fitos no resultado daquilo que vai trazer para você. Esse é o segredo de uma vida constante, de uma vida abundante, de uma vida que traz grandes resultados. Para acabar, uma história bem simples. Você conhece o Walt Disney, é claro. Agora, se eu dizer para você que o próprio Walt Disney, quando ele começou a desenhar desenhos, alguém olhou para ele e disse assim, eu vou demiti-lo porque você não tem criatividade em desenhar. Exatamente isso. Este grande homem foi demitido porque ele não tinha criatividade em desenhos. Mas isso é claro que alguém falou isso para ele. O porquê que ele não desistiu? O porquê que ele teve uma vida constante? O porquê que ele alcançou todo o resultado? Porque ele não ficou e não parou o seu projeto porque alguém achou ele fora de criatividade. Ele ficou sempre olhando naquilo que ele podia alcançar se ele fosse constante.
e conseguisse realizar o seu sonho. Então é isso que você tem que perceber hoje. Você não pode parar porque alguém está falando para você parar. Você não pode desistir porque alguém disse para você desistir. Você não pode parar porque não tem dinheiro, não tem recurso. Eu quero que você continue. Não olhe para a circunstância, olhe de fato para o resultado daquilo que vai ser colocado na sua vida se você se manter focado, se manter no projeto, se manter na faculdade, se manter nesse namoro, se manter nessa empresa. Você vai alcançar, porque essa é a vida abundante. E essa vida abundante vem atrás de uma consistência. Então nunca mais você vai parar no meio do caminho porque aconteceu um problema. Aprenda a enfrentar situações, dificuldades. Prevaleça, vida constante, uma vida abundante chegará a você porque você não desiste mais. Tudo que você começa, você vai terminar. Tudo que você inicia, você vai chegar ao fim e com grandes resultados. Seja abençoado por isso. Deus abençoe.